Nós devemos ter sempre alguma preocupação com a forma como escrevemos o nosso código, não só para que ele seja performaticamente eficiente, seguro, mas que também seja fácil de ler por parte de quem está a construir essa programação. E neste caso, por exemplo, o caso dos ciclos de PHP no HTML, nós podemos às vezes entrar aqui num certo espírito de dúvida sobre como criar um ciclo de PHP para apresentar numa página web. Então a escrita do código deve ser sempre o mais simples possível para facilitar a leitura do fluxo. Por outro lado, devemos procurar também criar sempre as condições que sejam mais propícias para que possamos alterar o aspecto visual dos dados que apresentamos no HTML. E eu vou dar aqui um exemplo muito concreto. Reparem aqui neste caso em que nós temos uma estrutura de uma página web. Eu tenho inclusive aqui um style, tenho aqui uma cor que posso aplicar aos meus elementos de HTML. Bom, dentro aqui do body eu tenho dois exemplos de como é que nós podemos apresentar o mesmo ciclo. Neste caso é um ciclo for, usando apenas o PHP. O que é que nós estamos aqui a fazer? A construir, obviamente, o ciclo e depois a construir as tags da HTML dentro do próprio ciclo de apresentação. E aqui vamos apresentar os valores de 100 até 119 usando parágrafos. Ora, isto é perfeitamente aceitável. Mas agora vejamos a diferença. Eu tenho aqui um separador, uma horizontal rule, e agora temos aqui escrito HTML com PHP. Então reparem, eu tenho primeiro a abertura de uma tag e fecho da tag do HTML, onde tenho o ciclo for escrito exatamente da mesma forma que aqui está em cima, com a diferença de que em vez de usar as chaves ou chavetas, eu vou colocar ali dois pontos. E aqui os dois pontos podem ficar juntos, não tem qualquer problema. Mas vamos deixar ficar aqui separado. Depois fecho o mesmo bloco com um and for e o ponto e vírgula. A diferença é dois pontos ali, ponto e vírgula aqui. Depois posso colocar aqui no interior do meu ciclo o parágrafo de HTML puro e depois abrir aqui então um eco do valor de i. Vocês poderão pensar, bom, mas esta forma que aqui está parece-me ser mais fácil de ler. De facto, poderá acontecer essa circunstância. Imagina, no entanto, esta situação em que eu quero, de repente, começar a atribuir classes aos elementos da HTML. Bom, neste caso concreto, eu iria colocar aqui classe é igual e agora vou ter que abrir aqui o espaço para definir a classe e começo a ter aqui problemas. Porquê? Porque estas aspas duplas vão começar a interferir com estas que aqui estão. Então teria que utilizar, por exemplo, caracteres de escape para colocar depois aqui cor e finalmente ter então o meu sistema a funcionar corretamente. Ao passo que aqui apenas tenho que colocar aqui o tradicional classe cor do parágrafo e continuamos a ter uma estrutura de HTML e não mexemos em rigorosamente nada daquilo que diz respeito ao PHP. Ora, neste caso concreto, agora temos negro. Se eu fizer um refresh, temos os dois a vermelho, mas a diferença de leitura é substancialmente maior. Bom, vejamos o caso, por exemplo, de um ciclo for each. Nós temos aqui uma coleção de nomes, ok? Poderia ser uma coleção de outras circunstâncias quaisquer, e depois temos uma estrutura de uma página HTML em tudo semelhante à anterior. Bom, neste caso, o que é que nós temos aqui? Vamos apresentar a lista dos nomes, ok? Numa lista de HTML. Então, se eu quiser construir tudo apenas com PHP, o que é que vai acontecer? Eu tenho que abrir aqui a tag de an ordered list, também tenho que a fechar e pelo meio tenho que colocar o ciclo for each e depois apresentar cada um dos elementos da coleção dentro de um bloco lista. Aqui vão-se colocar exatamente as mesmas preocupações, que é se eu quiser estilizar cada um destes elementos, eu vou ter que ter atenção à forma como eu uso as aspas simples e as aspas duplas. Ao passo que, neste exemplo que aqui está, reparem na simplicidade. Eu abro a lista e fecho a lista com HTML puro, depois vou abrir o bloco de PHP e fechar, abrir e fechar, usando a mesma metodologia que neste caso é colocar o for each e finalizar ali com dois pontos e colocar aqui o and for each e finalizar ali com o ponto e vírgula. Chama a atenção para um aspecto que acontece com alguma frequência e que eu pessoalmente não acho muito interessante, que é muita gente utilizar aqui o abrir chave e fechar aqui o abrir chave. Bom, este mecanismo também é possível ser utilizado. Torna, no entanto, a leitura bastante mais complexa, ok? Então é preferível, e até pela própria coloração dos textos, que vocês mantenham aqui este tipo de estrutura que é muito mais fácil de ler e que vai ser
muito simples de interpretar por parte do nosso browser, por parte do interpretador de PHP, sem qualquer problema. Por conseguinte, o meu conselho é de facto utilizarem, no caso dos ciclos e noutros casos que nós veremos em outros vídeos, este tipo de estrutura ao invés de utilizarem este tipo que aqui está.